Terremotos, eles são os tremores da Terra, uma liberação repentina de energia na crosta do planeta. Essas ondas sísmicas se propagam, fazendo o chão vibrar e tremer. O que causa esses eventos dramáticos? Placas tectônicas. A camada externa da Terra é composta de placas massivas, constantemente se movendo e interagindo. Essas placas colidem, se separam ou se atritam. Quando o estresse excede a resistência das rochas, ocorre uma ruptura. Essa ruptura, uma falha geológica, libera energia na forma de ondas sísmicas. A intensidade de um terremoto varia muito. Alguns são tremores quase imperceptíveis, enquanto outros são eventos catastróficos que remodelam paisagens. Falhas geológicas. Essas rachaduras na crosta terrestre são zonas de fraqueza onde as rochas se fraturaram e se moveram em relação umas às outras. Esses movimentos, muitas vezes repentinos e violentos, são a origem dos terremotos. Existem diferentes tipos de falhas, cada uma com suas características únicas. Falhas normais ocorrem quando as rochas são separadas, fazendo com que um bloco deslize para baixo. Falhas inversas se formam quando as rochas são empurradas juntas, forçando um bloco a se mover para cima. Falhas transcorrentes são caracterizadas por movimento horizontal. A falha de San Andreas, na Califórnia, é um exemplo clássico de falha transcorrente. As falhas geológicas estão constantemente evoluindo, moldadas pelo movimento contínuo das placas tectônicas. Terremotos, grandes e pequenos, são uma prova da atividade constante ao longo dessas fraturas. Nas profundezas da crosta terrestre, água superaquecida flui através de rachaduras e fissuras. Essas fontes hidrotermais, frequentemente encontradas perto de atividades vulcânicas, transportam minerais dissolvidos, incluindo o ouro. A água, aquecida pelo magma, torna-se altamente reativa, dissolvendo minerais das rochas circundantes. Esse fluido rico em minerais flui através da crosta, seguindo caminhos criados por falhas e fraturas. À medida que o fluido sobe, ele esfria e despressuriza, fazendo com que o ouro dissolvido se precipite. Esse processo, ocorrendo ao longo de vastos períodos, pode levar à formação de depósitos de ouro. As fontes hidrotermais são condutores cruciais para a formação de ouro. O ouro, em sua forma dissolvida dentro dos fluidos hidrotermais, existe como íons de ouro. Conforme o fluido hidrotermal acende e esfria, as condições mudam, interrompendo esse equilíbrio. A diminuição da temperatura e da pressão reduz a solubilidade do ouro. Isso leva à precipitação do ouro, passando de um estado dissolvido para uma forma sólida. O ouro precipitado frequentemente forma partículas minúsculas, nucleando-se em torno de imperfeições na rocha circundante. Com o tempo, incontáveis partículas de ouro se acumulam, eventualmente formando veios ou depósitos visíveis. Esse processo é fundamental para a formação de muitos depósitos de minério de ouro. Os terremotos desempenham um papel crucial na formação de veios de ouro. A atividade sísmica pode fraturar rochas, criando novos caminhos para o fluxo de fluidos hidrotermais. Essas fraturas permitem que fluidos ricos em minerais penetrem mais profundamente na crosta terrestre. À medida que os fluidos fluem através dessas fraturas, eles interagem com as rochas circundantes. O resfriamento e a despressurização dos fluidos, juntamente com reações químicas, desencadeiam a precipitação do ouro. Os terremotos aumentam a eficiência da deposição de ouro, criando novos caminhos e aumentando a permeabilidade. A atividade sísmica é parte integral do processo de formação de ouro. Embora os terremotos possam contribuir para a formação de veios de ouro, nem todos os terremotos resultam em depósitos de ouro. A presença de ouro depende de vários fatores, tornando sua formação um processo geológico complexo. Em primeiro lugar, os fluidos hidrotermais devem conter ouro.
Isso depende da composição das rochas pelas quais os fluidos circulam. Se as rochas não contiverem ouro, os fluidos não o transportarão. Em segundo lugar, as condições dentro das zonas de falha devem ser adequadas para a precipitação do ouro. A temperatura, a pressão e o ambiente químico desempenham um papel. Nem todas as zonas de falha possuem a combinação certa de fatores para facilitar a deposição de ouro. A interação de processos geológicos, ao longo de vastos períodos de tempo, determina, em última análise, a formação de depósitos de ouro. Compreender a ligação entre terremotos e a formação de ouro tem implicações profundas tanto para a geologia quanto para a indústria de mineração. Os geólogos podem usar esse conhecimento para entender melhor os processos que moldam a crosta terrestre e a formação de recursos minerais. Para a indústria de mineração, esse conhecimento pode orientar os esforços de exploração. Ao identificar áreas com as condições geológicas certas, as empresas podem concentrar sua busca por depósitos de ouro de forma mais eficaz. Essa abordagem direcionada pode reduzir os custos de exploração e minimizar o impacto ambiental. Compreender o papel dos terremotos na formação de ouro pode ajudar a prever a localização e o tamanho de depósitos potenciais. Essas informações são cruciais para o planejamento das operações de mineração e para estimar os rendimentos potenciais. A Terra não é uma entidade estática. É um planeta dinâmico, em constante mudança e evolução. Os terremotos, embora às vezes destrutivos, são uma prova desse dinamismo. A formação de ouro, frequentemente associada a esses eventos sísmicos, enfatiza ainda mais a transformação contínua da Terra. As mesmas forças que causam terremotos também impulsionam o movimento das placas tectônicas, erupções vulcânicas e a formação de montanhas. Esses processos moldam o planeta que chamamos de lar, criando as paisagens que vemos e os recursos dos quais dependemos. O estudo dos terremotos e sua conexão com a formação de ouro oferece um vislumbre dessa natureza dinâmica.